e vou disponibilizar para vocês também, meninas, depois, para vocês poderem mandar. E vou colocar no YouTube para todo mundo assistir, porque essa live tá demais. E ó, quem tá assistindo aí pode falar, gente, porque eu amo conversar e eu vou fazendo umas conexões na minha cabeça. Às vezes eu tô falando de um negócio que não tem nada a ver mais com as perguntas. Mas tudo tem a ver com tudo, tem a ver com tudo. É assim. Olha, eu não sei se tinha mais pergunta do lado de lá. Eu não sei se tem aqui agora pra gente responder. Deixa eu ver. Não. Esperar o pessoal da feira. Então agora já manda pergunta aí pra gente responder. Sim, a gente recebeu algumas perguntas. A gente também abriu uma caixinha, né, antes da live. A live. Ai, que bom. E a gente tinha algumas perguntas. Acho que uma parte delas já foi respondida. Tudo está relacionado, Simone, sem dúvidas. E quanto mais a gente vê isso, mais a gente fica louca. Eu falo que quanto mais eu aprendo sobre compostagem, eu não sei nada. Parece que eu não sei. Parece que tem tanta coisa ainda para aprender, para ensinar, para estar ali, ó, vendo. Eu gosto de ver, né? Mineiro gosta de ver com a mão. Eu quero pôr a mão. Então, a compostagem, para mim, tem dia que eu fico parada aqui olhando as minhocas. Eu falo, o que você está fazendo, gente? E tá dando tudo certo. Então, eu adoro observar. Eu adoro falar sobre aquilo. Eu escrevo o que aconteceu. Tinha dia que eu fazia diário, sabe? Hoje aconteceu tal coisa. E não tem como, gente. Depois que a gente começa a fazer compostagem, é sem volta. Não dá para voltar. Não dá para desver. Não dá para desouvir o que você aprendeu. Sim, a gente conversa que a compostagem ela é uma tomada de consciência, né? Sim. E se você toma consciência das coisas, você não volta mais. Dá para tirar essa informação da cabeça. Não. Você começa a ser sustentável, você vê uma sacolinha, você fala, não, moça, obrigada. Todos os dias eu recuso sacola. Moça, mas é só uma sacolinha. Não, obrigada, mas eu carrego comigo. E fica... A gente chegou ao ponto de estacionar a Kombi para fazer as coletas dos baldinhos nos domingos. E às vezes a gente estaciona para ir lá na casa da pessoa e trocar o baldinho. A gente já vê um plástico na rua e fica, pô, vou ter que levar esse plástico para minha casa. Vou ter que pôr ele para reciclar. Vou ter que fazer um baldinho, um vasinho. Vai ter que virar alguma coisa. Então é eu na cachoeira. Eu não consigo ir na cachoeira e olhar pro lixo e falar, ele vai ficar aí. Ele não vai, ele vai comigo. Ele vai comigo, sim. Eu chego a levar, inclusive, até sacola para eu poder pôr lixo dentro. E fico, gente, como que vocês vão para cachoeira e deixam lixo? Não pode, não tem como, não tem. É inaceitável hoje, com tanta informação disponível, com tanta forma de você coletar esse resíduo, de você colocar dentro da sua bolsa. Para mim é inadmissível jogar lixo no chão, na natureza, qualquer lugar. Lixo para mim não existe mais. E é até um jeito, né? Acho que compostar é o primeiro passo para a gente entendendo que nós somos natureza, né? De que a natureza ela não é esse ser, né? Esse espírito que vive longe da gente, que a gente olha e fala, nossa, olha lá a natureza, como ela é bonita. Vou sair para ver a natureza. Nossa, vou sair. Deixa eu ir ver a natureza. Não, gente, cidade também é natureza, querendo ou não, né? Se a gente pensa nessa construção de relação com o nosso espaço. E isso é muito importante, porque daí a gente começa a entender. As montanhas ali, ó. As montanhas de cimento. De concreto. As fotos todas têm um também ali, ó. Maravilhoso. Faz parte. Então, mas é importante, né? Mas só respondendo o Vini. Oi, Vini. Que bom que você veio. Vini mandou várias perguntas. A gente respondeu, mas pergunta de novo que a gente responde de novo. Olha que legal. A Simone planta mandioca em caixa de isopor. Muito legal. Olha, essa é novidade. Não imaginei que dava para fazer em caixa de isopor. Eu tenho uma e agora vai dar para plantar lá. Sim, se for pensar que a lógica das raízes, né?
a batata, a cenoura, a cúrcuma, A a beterraba. beterraba. É melhor se plantar em sacos, né? Porque na hora de colher é muito mais fácil você virar o saco do que puxar. Então, Ela pode plantou ser aplicado a mandioca. Gente, Simone é Ah, legal. maravilhosa. Manda fotos, Simone. Isso, Simone, mande fotos, faz um tutorial de como plantar dentro da caixa de isopor, porque eu tô com uma parada ali e eu vou ter que plantar isso. E Tamo aí, ó. eu não sei se 2 acontece, directs pra você mandar as fotos. mas o meu composto, toda vez que eu coloco ele, por exemplo, eu vou lá e planto hortelã. Passa um pouco, tá nascendo coisa que eu já não sei mais o que que é. Não sei se de vocês também fazem isso, por passar pelo processo termofílico. Mas aqui em casa eu fico boba de tanta coisa que nasce e eu não sei o que que é. Isso é muito legal, né? É Uhum. muito bonito ver, porque a gente se acha muito dono, né? A gente, seres humanos, a gente se acha muito dono das coisas. Ah, eu sei, eu controlo, eu tenho todo o poder, o domínio. E aí não. Aí a terra começa a nascer umas coisas e você fica, gente, eu não tenho a menor ideia do que é isso. Quem Eu comeu acho, isso daqui? eu acho isso maravilhoso. Inclusive, uma cliente minha me disse assim: tudo que você põe a mão toda vez que você põe a mão na terra, a terra identifica o que você precisa. E quando nasce alguma coisa, significa que ela tá te dando aquilo que você precisa. Falei, gente, então eu tô precisando de muita coisa, porque tem coisa demais nascendo. Tem tudo, e eu não sei Sim. o que é que tá nascendo aqui. Ó, tem É. uma pergunta, acho que do Vinícius. Sim. O Vini tá perguntando se a gente composta com minhoca primeiro. Não, Vini, a gente indica para quem tem interesse, tem possibilidade de ter as duas composteiras, né? Termofílica e a com minhoca. E aí você começa pela termofílica, porque assim você aumenta a quantidade de resíduos que você pode compostar, né? Comidas temperadas, comidas cozidas, cítricos que são mais nocivos, né? As minhocas são mais sensíveis para esses resíduos. Então, comece com a termofílica. E daí, se você quiser e puder tornar esse seu composto umificado, né? Fazer com que ele tenha humus de minhoca, que é o cocô das minhocas, você passa ele para a composteira com minhocas em seguida, quando ele já tiver relativamente degradado, já tiver passado ali da temperatura mais alta para uma estabilização de temperatura. Hum. Ele quer saber sobre as experimentações iniciais. Então, aí talvez até a Sheila possa falar mais, porque a gente teve um outro tipo de experimentação inicial, né? A gente começou as nossas experimentações lá no sítio, então as nossas proporções de composteira eram bem maiores. E a gente compostava mais coisas também. A gente tinha um banheiro seco também, então o nosso tipo de compostagem ele era bem maior, envolvia bem mais resíduos do que só resíduo de comida. Então, Sim. quando a gente veio para o apartamento, foi bem relativamente simples essa transição, porque a gente deixou de cuidar de uma caixa de compostagem de 2.000 litros para cuidar de baldes de 10 litros, 20 litros. É diferente. Consigo ver. Ele disse que não soube lidar com as minhocas. Deixa eu ver aqui. Precisa. Pô, eu vou falar um pouquinho de como foi o meu início. Como eu já tenho um pouco de noção sobre o que era compostagem, né, na época, algum ano atrás, eu parti então para fazer a minha composteira. Fiz a minha composteira, arrumei as minhocas, arrumei um pouco de terra e comecei a fazer. No início, sempre dá algumas coisas erradas quando não se tem as informações corretas ou quando não se tem informações de como resolver o problema. O que eu faço aqui em casa, né? Na época dava errado, tive superpopulação de algumas larvas, tive larva soldado andando pela minha casa, pelo condomínio, tive vários problemas, mas eu não tinha informação. Hoje eu tenho uma rede, né, de comunicação
que se eu tiver alguma dúvida, o pessoal me ajuda. Inclusive, a Simone é dessa rede lá do Compostonautas, que inclui mais um monte de gente pelo Brasil inteiro. E desde a compostagem com minhocas, sem minhocas, então eu venho aprendendo. Eu tenho hoje uma quantidade de informação maior. Mas quando a pessoa quer começar a fazer com minhoca, você tem que entender que a minhoca é um ser vivo e você tem que respeitar o que ela não consegue aceitar. Então, se ela não gosta de cítricos, ela não gosta de carne, a gente fala gosta, né? A palavra gosta, mas na verdade tem relação com o fato do ser vivo da minhoca não aceitar de forma alguma a degradação daquela carne. Então, não adianta. A alteração do pH mesmo, do espaço que ela Ela tá. não vai aceitar, ela vai fugir. Se o composto começar a esquentar, igual no caso da compostagem de vocês, ela vai dar um jeito de cascar fora, porque ela não quer ficar no local onde tem muita água, ela não gosta de uma temperatura alta, porque elas são super sensíveis, elas desidratam, elas morrem por calor, por água, por excesso de ácido, de pH baixo. Então, tem que perceber que por mais que eu estou colocando resíduo orgânico, casca de fruta, verdura, uma maçã, uma coisinha ali, eu tenho que aceitar que eu estou trabalhando com seres vivos. Eu trabalho com minhocas, com fungos, com bactérias. Então, quando você começa a fazer a compostagem com minhocas, você tem que aceitar que você está trabalhando com isso. Então, coloca as minhocas, coloca os resíduos, aqueles que podem, e aqueles que não podem, não coloca. O que pode com moderação, vou pôr com moderação. E ter sempre matéria seca. Seja folha seca do seu quintal, seja serragem que você pega no vizinho, seja papelão que você pega da caixa de papelão e joga por cima. Mas tem que ter matéria seca para poder isolar o resíduo orgânico que você está colocando, isolar as minhocas do exterior. Então tem que ter um cuidadozinho, mas que também não é impossível, né? Se a gente consegue fazer compostagem dentro de um apartamento com pouco espaço, a gente consegue trazer natureza, a gente consegue trazer alimento orgânico para dentro da nossa casa, respeitando todo esse processo, então a gente consegue tudo, né? Então é uma questão ali só de observar, de aceitar e de respeitar o processo. Sim, e entender isso mesmo, assim, se você, por exemplo, é uma pessoa que por alguma razão dispensa muita comida temperada, procure aquele método que mais se adequa a você. Comece com uma compostagem termofílica e depois passe para compostagem com minhocas, né? Se não, se você acha legal já começar com as minhocas, pense como isso afeta a sua rotina, os tipos de cuidado que isso vai exigir, os hábitos que você tem que criar. Então, é tudo uma questão de ajuste, né? A ideia é que seja fácil e que seja gostoso, né? Claro que tem ali os seus desafios, mas que não seja mais um motivo de sofrimento pra gente, né? De culpa. Ai, meu Deus. Então, Porque a como que a gente... compostagem, ela é uma solução. Ela soluciona o seu problema. Qual que é o seu problema? Bom, eu tenho ali 1 quilo de resíduo orgânico gerado, vamos supor, todo dia. Então, a compostagem, seja termofílica, compostagem com minhocas, tacacura, bocacha, ela vai solucionar o seu problema. A única coisa que você tem que fazer é estar disposto a resolver seu problema. Do contrário, é só felicidade. E aí a gente entra na permacultura de novo, né? Porque um dos princípios básicos da permacultura é que a gente comece do pequeno, que a gente observe, né? 3 princípios básicos. É que a gente observe antes de interferir, que a gente comece do pequeno e comece com o que tem. Então, ninguém precisa inventar, nossa, a nova composteira folhada a ouro que vai compostar em 2 horas e meia. Não, você pode começar com o que você tem. Um balde de manteiga, Isso. uma terrinha com minhoca, uma serragem. Para quem não tem matéria seca, que também costuma ser uma questão, procure as serrarias e madeireiras da sua cidade. Normalmente, elas disponibilizam a serragem gratuitamente. Tem gente que ou entrega de graça ou cobra um valor assim bem pouquinho mesmo, só para poder levar, porque tem muito resíduo. Agora, quem tiver, por exemplo,
aqui na rua de baixo da minha casa tem umas árvores. Então, quando começa a cair, é só juntar essas folhas e levar para dentro. Então, assim, você vai ter que ir lá buscar a folha. Mas você tem que resolver seu problema. E seu problema é não ter folha seca, material seco, então você vai ter que ir lá buscar. Pronto, simples. E faz com que você saia de casa, ande, busque, entre em contato com a natureza e volte para dentro de casa. Pronto. Sem dificuldades. Sem problemas. Isso mesmo. Alguém? Mais perguntas? Acho que já falamos de tantas coisas. Eu acho que a gente já resolveu de todo mundo, né? Uhum. Tem mais alguma pergunta que vocês receberam lá da caixinha de perguntas que vocês não falaram aqui? O local, perguntaram duas coisas que talvez sejam interessantes. A primeira é sobre o local. O Vini, aliás, tinha perguntado se a gente composta todo o resíduo que a gente gera. A gente composta todo o resíduo orgânico. Ele não tem nada dos nossos resíduos orgânicos que sai da nossa casa. A não ser que ele já saia compostado para ir adubar alguma planta. O que a O gente de- faz com composto. Sim, o que a gente faz com composto? Aqui embaixo. Ah, tá. A gente usa como um parceiro da terra, né, para os nossos vasos. E a gente também usa nos nossos designs de jardim. A gente leva para poder alimentar as mudas, né, as plantas que a pessoa já tem. E a gente também devolve para o pessoal do grupo que participa com a gente, né? Todo mundo que assina os baldinhos uma vez por mês recebe uma recompensa, que pode ser o composto, que pode ser o biofertilizante. Uma muda, vai variando do que a gente dá as opções e a pessoa escolhe o que ela quer naquele mês, dentro das opções que a gente tem. A Priscila perguntou sobre onde ela pode ver o detalhe dos usos dos cítricos. Na outra live. Na live anterior a gente falou sobre ela, Priscila. E aí, se você ainda tiver dúvidas, manda uma mensagem pra gente depois, que a gente te explica. A Mari entrou. Oi, Mari. E aí, o local. Sim, o local mais adequado também tinha sido uma pergunta do Vini na caixinha. Ele vai variar, Vini. Se a sua composteira é termofílica, o sol é um aliado. Então é legal colocar sua composteira no lugar em que ela pega sol, porque assim você garante a temperatura crescente, né? Um pico de temperatura. Uma composteira termofílica pode chegar até a casa dos 60, 70 graus Celsius tranquilamente. Mesmo no espaço doméstico. Agora, se é uma compostagem com minhoca, né, Sheila, aí o sol não é um aliado. Aí é melhor um lugar fresco, sombreado, para que as suas minhocas não fujam. Não. E outra pergunta também que tinha sido feita, que é bem um bônus só, foi a pergunta sobre a compostagem e os pets. As fezes animais, de todos os animais, incluindo humanos, elas não são compostadas na composteira doméstica, porque ela exige mais cuidados. Se você tem um quintal grande, se você tem espaço, é legal e claro, se você tem vontade, você pode experimentar fazer uma composteira só para os dejetos dos seus animais domésticos. E tenha consciência de que esse composto ele não pode ser usado em hortaliças, em folhas, né? Ele é usado só em árvores, adubação de árvores. Então, você pode usar na adubação de frutíferas, de árvores ornamentais, né? Madeiras, enfim. Mas não ele vai ter usa um tempo maior também. E ele vai ter um tempo bem maior de compostagem. Ele vai precisar aí de uns 120 dias, 180 dias para compostar. A experiência que a gente tem, a nossa compostagem de banheiro seco e tudo no sítio, a gente, depois que a caixa estava fechada, a gente deixava ela fechada um ano. Por um ano, Então. É para ter certeza que matou qualquer tipo de patógeno, né? Sim. Entendi. E aí, sim, aí as composteiras que envolvem os nossos resíduos
sólidos, no caso as fezes, né? É legal ter mais cuidado, mais atenção com a cobertura de matéria seca, mais cuidado com o tempo. Os seus pets fuçam na composteira, aí é legal você deixar ela bem tampadinha, para eles não terem acesso, né, não revirarem o material, e de preferência colocar num lugar um pouco mais inacessível para eles. Mas se você deixar tampadinha, eles já não vão mexer. Isso é bem tranquilo. Bom, aqui em casa eu não tenho nenhum pet. Eu tô recebendo só visita de beija-flor e bem-te-vi. Aham. Então eu não tenho esse problema. Então, quando a gente compostava o banheiro seco, por a gente fazer essa compostagem no sítio, naturalmente as minhocas entravam. A gente não colocava, mas enfim. Felizmente a gente estava numa terra que tinha minhoca e as minhocas procuravam a matéria. Isso porque a gente não compostava direto na terra, a gente compostava Sim. nessa. Era meio que uma caixa de 2.000 litros, e aí a gente compostava dentro dessa caixa, ela tinha uma torneira e tudo. Mas como a gente ia jogando outras coisas, né? A palhada que a gente roçava e tudo, acabava inserindo minhocas. Então elas sempre estavam lá. Olha que legal. As minhocas então ajudando na compostagem de fezes. Sim, há muita minhoca. Elas se multiplicaram muito bem, ficaram umas minhocas bem grandes, assim, alimentaram várias galinhas. Vários pintinhos. Que depois que terminava o processo de compostagem, nessa primeira composteira, quando a gente abriu ela depois de um ano, foi numa época em que as nossas galinhas lá do sítio estavam com pintinho. E aí a gente levava essa terra para que as mães pudessem ensinar os filhotes a ciscar, né, comer. Que legal. Olha pra você ver, as minhocas surpreendendo a gente. Nunca imaginei que você ia encontrar minhocas dentro de uma composteira feita só para fezes. Sim. Legal. Gostei. A gente não usava as californianas, né? A gente tinha as minhocas nativas mesmo. Tava ali na terra. Aham. Ah, Aí elas são um pouquinho diferentes, né, na estrutura, mas pra gente elas eram excelentes. Existem várias espécies de minhocas, a gente ainda não sabe reconhecer porque elas são muito parecidas, né? Mas existem minhocas de várias espécies e são especialistas para cada tipo de, inclusive de compostagem, né? Sim. É só escolher também. A gente usa muito a californiana porque ela é super rápida para fazer a degradação dos alimentos, né? Mas se você quiser usar uma minhoca dessa do Brasil, mas vai demorar um pouquinho mais, porque ela não se alimenta de alimento fresco, né? Ela espera degradar para depois se alimentar. O que mais? De dúvidas, acho que era só isso que a gente tinha. O tempo de ciclo a gente falou na primeira live. Os insumos necessários a gente também falou, né? Vontade, um balde e os seus resíduos e matéria seca. Mesmo. Bom, eu acho que é isso, né? A gente pode marcar depois uma outra live, à medida que a gente for recebendo mais perguntas, para a gente poder ajudar o pessoal também, né? Sim. E é isso, gente. Muito obrigada, Sheila, pelo convite. A gente ficou muito feliz. Eu que A agradeço. gente não- Fazer uma super live só de mulheres na compostagem, para mim, realizou meu sonho, viu? Que ótimo. Eu vejo muita live de homem e eu fico assim, gente, eu quero ver mulheres, eu preciso ver mulheres na compostagem. Compostagem não é uma coisa só de homem, não é uma coisa que você tem que ficar toda suja todo dia. Eu mostro todos os dias como que eu faço compostagem, nem por isso eu preciso estar toda suja, né? E às vezes as pessoas acham, não sei por que compostagem, mexer com terra, com minhocas é coisa de homem. Não é, né? Estamos aqui para provar isso. A terra, no geral, né? A gente tem vários livros aqui. Inclusive tem um livro que se chama Mulheres na Agroecologia, que é o resultado de uma tese de doutorado. Vou pegar. E fala justamente sobre isso, né? Sobre Isso eu a vou terra. anotar. A terra ela é. A terra sempre foi um trabalho feminino, né? Os homens, eles vêm depois, quando ela tá dando fruto. Porque se a gente for ver nas comunidades indígenas,
as mulheres é que fazem o preparo de terra, que fazem a colheita, que fazem o preparo do Sim. alimento também, né? Não é só os homens. Ai, obrigada, ô Bruno, obrigada. Ah, esse aí que é a Esse, tese. esse livro é muito bom para quem não conhece. A Fá já falou, né? Ele é uma tese de doutorado, então você acha a tese disponível para baixar. Essa é só a edição para publicação, né? Mas você acha a tese disponível para baixar, da Emma Ciliprandi. E é muito legal a gente estar falando sobre isso das mulheres, porque é isso que tanto você quanto a Fá trouxeram, da gente ter essa imagem masculina. E aí junta tudo, né? A gente tem uma imagem que ela é masculina e ela é heteronormativa. Então a gente tem o padrão do casal do campo, né? Que é o homem, o lavrador, que trabalha o dia inteiro, e a mulher que só fica em casa fazendo todos os outros serviços Cuidando da menores. filha. Quando a gente sabe que né, o que vocês já falaram, ela é a cuidadora das sementes, ela é a guardiã, ela é a responsável pela conservação, por saber o que que vai para a mesa, o que que alimenta. Uhum. E é legal a gente estar aqui tendo essa conversa e pensando nessas outras possibilidades, né? Nós que somos um casal de lésbicas, a gente trabalhava muito isso no sítio, essa perspectiva de ter mulheres aqui, construir a autonomia para mulheres cis e trans, né? Então, como a gente pensa isso? Como a gente pensa a terra como uma fonte de renda? Como a gente pensa esse trabalho que é horizontal, né? Que divide as responsabilidades entre todos e todas, né? E não por uma hierarquia de gênero. Isso, a gente precisa levantar, né, essa bandeira das mulheres na compostagem, na terra, na agroecologia, na parte científica, mostrando, comprovando cientificamente como é bom, como é maravilhoso o uso da terra. Trazer, né, a bandeira também LGBTQI+, para dentro esse aspecto. Mostrar que o campo, né, que mesmo a compostagem dentro do apartamento, ele tem abertura para um comércio, pra você poder ganhar dinheiro com isso, independente se você é homem ou mulher, independente de tudo, né? A gente tem que levantar essa bandeira e trazer isso mais para o Brasil. A gente teve agora, né, o orgulho LGBTQI, trazendo maravilhas agora esse ano, né? Então a gente tem que aumentar ainda mais essa nossa fala, né? De mulheres e de tudo. A mulher tem que estar mais à frente de onde as pessoas acham que deveriam ser homens, né? Héteros e tudo mais. Sim, a Simone até lembrou, amanhã tem uma live, sim, no canal, vai ser pelo Zoom, e está sendo feita pelas mulheres do Rama Agroflorestoras. Ó, Agrofloresteiras. encontrar isso. Sim, elas vão fazer uma sequência de lives, vão ser várias, inclusive. A Karen Hanze, que é um dos nossos grandes exemplos, assim, de agrofloresta, permacultura aqui no Brasil. Vai estar também, ela vai falar sobre galinhas nos sistemas agroflorestais, vai ter live sobre podas, quem puder, super vale a pena participar, apoiar o trabalho de mulheres, né? Temos que Apoiar essas iniciativas. Bom, então eu vou procurar saber sobre esse livro, sobre essa live que vai ser na Rama. Eu vou colocar lá no Insta para todo mundo poder acessar também, que às vezes a gente simplesmente só não tem informação, mas gostaria de estar participando. Bom, Sim. eu quero agradecer imensamente vocês terem realizado esse meu desejo mesmo de terem mulheres aqui comigo, só mulheres nesse momento. Eu agradeço de coração e já quero fazer outras lives com vocês. Super vai rolar. Estamos juntas, trabalhando e descobrindo coisas sempre, incentivando o trabalho uma da outra, né? Acho que isso é o mais importante. A Isso. gente entender que é um campo de trabalho para todas, né? Não somos competidoras, somos aliadas crescendo juntas. Isso mesmo. E muito legal. A Simone falou que é outra live, na verdade. O pessoal do Compostonautas publicou. A gente vai olhar e vai compartilhar nos stories, viu, Simone? Manda pra gente depois também. Vou Deixa eu colocar ver se não ficou nada. Sim. O Vini tinha perguntado sobre o chorume.
A gente comentou, mas uma coisa que é legal falar é lembrar que não é chorume, viu, gente? É, Chorume é o que é tóxico, é o que resulta lá nos aterros. O que a gente tem é o biofertilizante, e o biofertilizante também é legal de identificar, né? Os primeiros líquidos que saem da composteira termofílica, pelo menos, ele ainda não é um biofertilizante pronto. Ele vai estar um pouquinho ácido para suas plantas, então cuida. Preste atenção no cheiro. O biofertilizante vai ter um cheiro mais estável e uma cor um pouco mais escura. E aí lembra de diluir também uma porção, uma parte de biofertilizante para 10 de água, para não machucar suas plantas. isso. Isso mesmo. Bom, eu acho que a gente já fez, acho que quase 2 lives hoje, né? Nossa, sim. Então Maravilha. é isso, gente. Se deixar, eu vou conversar até amanhã. Então, quem tiver dúvidas, manda pra gente nas DMs Manda aí e pra... conta pra gente também o que vocês acharam. Para nós foi um prazer participar, estrear nas lives assim. Nossa, Foi muito bom. pra mim foi maravilhoso vocês poderem aceitar esse meu, né, esse meu pedido. Vamos, mulher, vamos mostrar a cara aí, vamos conversar. Você vê que a gente teve tantas perguntas, né? Tanta gente aí apoiando. E quantas pessoas ainda não nos assistiram porque simplesmente não nos conhecem ainda, né? Então é levar nossas palavras, nossas informações adiante para que todo mundo possa nos ouvir, né? E fazer a compostagem, fazer acontecer as coisas. É isso. Bom, meninas, então eu vou encerrar. Vou agradecer a todo mundo também que participou da live, que mandou, né, mensagem, tanto na caixinha de pergunta de vocês, nas minhas. E eu quero agradecer imensamente por esse tempo, né? Ali escutando, mandando perguntas pra gente. E agradeço de coração. E até a próxima live. Até! Tchauzinho, meninas. Beijo. Muito obrigada.